Já pensou se o professor pudesse pausar a sala de aula a qualquer momento, como se fosse um filme? Ter tempo para respirar fundo, pensar bem e encontrar a melhor solução para cada situação difícil? Bom, a gente sabe que na sala de aula isso é impossível, mas aqui nos nossos encontros nós temos várias ferramentas à nossa disposição que vão nos ajudar a fazer uma reflexão profunda sobre a prática pedagógica. Esse módulo em especial é dedicado às questões relativas à gestão de aprendizagem. O módulo está dividido em 4 unidades e cada unidade é composta por 3 sessões. Em cada sessão, você vai encontrar vídeos e áudios que vão te ajudar a resolver cada desafio proposto. Nós também vamos contar com uma ajuda especial, um time de professoras que está aqui conosco para compartilhar experiências e trazer insights importantes sobre gestão de aprendizagem na prática docente. Vamos conhecer esse time? Eu fiz o ensino médio, magistério, depois que eu fui fazer a faculdade, a universidade. Então faz mais ou menos 24 anos que eu sou formada em magistério. No magistério eu já lecionava em escola particular, fiquei 5 anos lecionando em escola particular. Aí depois de 5 anos fiz o concurso da prefeitura e estou já há 15 anos. Fiz ensino médio numa escola francesa, uma escola bilíngue, né? Aqui no plano piloto de Brasília, que é o Liceu Francês François Mitterrand. E depois fui fazer vestibular, tal. Eu queria ser médica para ser igual meu avô. E aí, quando eu vi que não era aquilo que eu queria, que eu me deparei com a realidade, né, do que seria fazer medicina, eu percebi que eu queria ser meu avô por outro lado, porque ele era professor. E aí eu fui fazer letras, porque eu gostava de escrever. Em resumo, é isso. E aí eu entrei na Universidade de Brasília, comecei a estudar letras. E logo em seguida, eu tive a experiência da docência como monitora. E eu percebi que não existia a possibilidade de eu estudar, de eu seguir estudando, de eu continuar pesquisando se eu não estivesse lecionando, porque são pares indissociáveis. Eu comecei dando aula numa escola rural, era uma 4ª série, e eu tentava fazer o melhor que eu podia ali, dentro do que eu havia visto no estágio, dentro da minha própria experiência como aluna, e fui me construindo, vamos dizer assim, como professora. Depois peguei 3º ano, 2º e agora 1º. Dou aula também na educação infantil. Agora, numa 2ª fase, já também tem uns 7 anos que eu tenho uma 2ª fase. O dia que eu me senti professora foi a primeira vez que eu ouvi um aluno falar: professora, eu, caramba, sou professora. Então eu só sou a professora que eu sou hoje porque eu tive os professores que eu tive. Em alguns momentos eu me vejo um pouquinho, né? A professora Elizabeth Razin, que ela sempre contava causos da vida dela. Nossa, eu gostei desse jeito de dar aula. Então eu acabei trazendo isso para a minha prática. Uma das coisas que mais me ensinou a ser professora foi ser aluna. Meus pais também estudaram muito pouco. Minha mãe, então assim, a gente até ensinava algumas palavras para ela, ela também estudou muito pouco. Então isso me instigou também, me fez ficar mais curiosa em poder ajudar, né? Em poder servir a sociedade de uma certa forma. Desde que eu era pequena, eu sempre falava que eu ia ser professora. Então eu brincava de escolinha, eu lembro a minha casa tinha um quintal e minha mãe não tinha dinheiro, eu não tinha uma luzinha, então eu não tinha giz, então eu tinha uma parede e naquela época, como faz tempo, tinha desodorante, era de espirrar spray, então acabava o desodorante da minha mãe e do meu pai, enchia de água e ele era meu giz. Então eu brincava, minha mãe ficava lavando roupa e eu ficava brincando lá de lousinha, eu repetia o que a professora fazia. Essas professoras não foram escolhidas por acaso. Elas estão aqui porque conseguiram desenvolver boas estratégias para a gestão de aprendizagem ao longo dos anos de profissão. E nós podemos adiantar que, dentre essas estratégias, uma é essencial: a estratégia de avaliação. Então, vamos aproveitar para ouvir das professoras o que elas têm a dizer sobre o papel da avaliação na gestão de aprendizagem. Olha só! Eu gosto muito de uma perspectiva de avaliação que conte com vários instrumentos de avaliação.
tentando valorizar as várias formas de inteligência, porque às vezes a pessoa ela se expressa muito bem oralmente, mas por escrito nem tanto. Ou você só faz prova de múltipla escolha, marcar X e a pessoa não consegue fazer aquilo, mas um teste discursivo ela vai ir muito bem. Então eu sempre tento pluralizar ao máximo as minhas formas de avaliação. Eu tenho uma maneira muito diferente de pensar sobre avaliação. E aqui também o projeto CIEJA também tem uma maneira diferente de pensar o que é avaliação. A avaliação pra gente é quando ele consegue fazer alguma coisa além do que ele fazia. Então, a gente começa a olhar o indivíduo. Um chega com mais dificuldades, outros com menos dificuldades, mas eles vencem várias etapas. A gente vai, evidentemente, analisar o que a professora do ano anterior escreveu, vamos supor que seja um relatório, se seja o portfólio da criança. E se o meu objetivo, por exemplo, é trabalhar texto informativo que talvez a professora já tenha trabalhado anteriormente, o que eu vou começar? Conversando sobre o texto informativo, numa roda de conversa, e depois analisar, pesando as duas coisas, né? Tanto do que a professora mostrou, do que eu tenho nesse ano, para poder ver como eu vou trabalhar, o que eu vou propor a partir daí. A gente tem o diagnóstico inicial, né? Por exemplo, tem jovens que vêm para cá com 15 anos, eles estão no 8º ano, né? E não concluíram o ensino fundamental. Então lá no comecinho, lá na secretaria, eles dão um diagnóstico para ele e aí assim a gente avalia mais ou menos o que ele precisa saber no período do ciclo de alfabetização e no período de pós-alfabetização. Se ele está ali no começo da alfabetização, ele vai frequentar as salas de alfabetização, vai frequentar o início, o ciclo de alfabetização. Não importa se ele está no 8º ano lá na escola regular. Um outro instrumento de avaliação no ciclo de alfabetização é a sondagem. A gente faz de 2 em 2 meses uma sondagem com esse aluno. Aí é a sondagem normal mesmo, que o pessoal faz por aí, que é a avaliação da escrita, né? A avaliação da escrita e numérica também. Não só para avaliar, mas também para diagnosticar. Que aí vem, né? Fala, ó, ele tá assim, o que eu preciso trabalhar? O que eu preciso fazer para ele melhorar? É importante lembrar que a avaliação tem vários objetivos. Um deles é diagnosticar os conhecimentos prévios dos alunos. Um docente pode explorar isso de diferentes formas com as suas turmas. Vamos ver alguns exemplos? Eu lembro muito de um aluno que era na educação infantil. Eu me lembro, falando, eu vou lembrar dele aqui na minha frente, ele era pequenininho, ele usava um óculos, ele chamava Lucas. E ele tinha muitos problemas. Ele tinha problema motor, ele tinha alguns problemas de compreensão. E eu nunca insistia muito com ele, porque eu achava que ele não era assim, que ele não ia dar conta de fazer aquelas propostas de atividades que eu colocava. E um dia a gente estava no cantinho da colagem, a gente ia fazer uma atividade com palitos, que eles iam formar com 4 palitos, formar diferentes figuras. E a gente começou a conversar, ele começou a fazer, e eu comecei dando 2 palitinhos, e dali quando eu vi ele já tinha pego os 4, já tinha feito, e eu saí daquele dia assim, pensando assim, mas que coisa errada que eu estou fazendo na minha vida aqui como professora, né? Eu não estou investindo naquele aluno que eu acho que ele tem algum problema, que ele não é capaz. Então, eu aprendi com o Lucas a sempre investir e sempre proporcionar atividades além do que aquilo que eu achava que fosse capaz daquela criança, porque o que eu achava que era muito pouco, talvez para ele fosse o suficiente. E a heterogeneidade deles, ela não é uma coisa ruim. Às vezes a gente fala, nossa, essa turma eu tenho alunos que não sabem nada e alunos que sabem tudo. Poxa, por que não criar momentos? Eu fiz essa atividade anteontem. De produção de texto, eu corrigi e vi que tinha problemas bem severos. Coisas de caligrafia, coisas de ortografia, de não saber desenhar a letrinha, né? E aí eu vi que tinha esses problemas, tinham problemas mais de estrutura, mais de forma, conteúdo, então problemas diferentes. E aí eu escolhi algumas pessoas para serem monitores dos seus colegas. Eram grupos de 5, sendo que eram 2 duplas e um monitor.
Nessas duplas, um corrigiu o trabalho do outro. E aí depois eu vou recorrigir em cima para ver o que a pessoa leu e se ela reconheceu o que não tá legal. Porque a gente só aprende a escrever lendo e só aprende a escrever reescrevendo. Então a gente trabalha com a escrita, a reescrita e todo esse processo. Então, a heterogeneidade ela pode ser uma arma, né? Uma ferramenta usada a nosso serviço também. Muito bem, na maioria das vezes, a avaliação é encarada como o final de um processo. Mas como nós vimos nos depoimentos, a avaliação também pode ser o início de um percurso de aprendizagem. Eu vou ficando por aqui. Na próxima unidade, nós vamos aprofundar o nosso conhecimento sobre a avaliação e também pensar sobre o que fazer após a sua aplicação. Bons estudos e até lá!